Meu nome é José D'Amico, sou professor e torcedor do Esporte Clube Internacional. Então, meu pai, certamente essas coisas de família, a família toda colorada, e meu pai me lembra de me levar ao jogo, ou tenho notícias aí de pelo menos desde os 2 anos de idade, né? Então, o Internacional era não exatamente uma religião, mas a gente vivia o clube desde muito pequenos e acho que essa é das coisas mais legais assim das histórias de infância, que era ir ao jogo do Colorado, os irmãos, a mãe, né? Todos lá no pavilhão de sócios do Inter. Não, hoje, fundamentalmente, eu assisto na TV, no pay-per-view, e assim, vou ao jogo muito mais como uma coisa de encontrar amigos que eu não vejo há tempos, ou então de quando meu sobrinho, que não mora aqui, de fazer esse caminho aí de torná-lo torcedor do Internacional. Então, quando ele vem para Porto Alegre, a gente já vem com uma agenda aí dos jogos do Inter, né? Então é assim que eu tenho frequentado o estádio. Bom, se fosse uma opção, né, assim, de colocar os jovens, que é o que tem sido feito, eu acho que estaria tranquilo, independente da colocação que chegasse, né, fazendo de fato um trabalho de base. Uh, mas, assim, a notícia que a gente tem como torcedor e tal é de novo ter o Vitório Pífero como presidente, alguém que faz coisas nefastas aí na relação de compra e venda de jogadores. A gente acabou de perder o Alisson, que é goleiro da seleção brasileira, que é bom, uma segurança, né, na zaga, na proteção e do modo como ele joga mesmo. Então a gente perdeu por mais uma manobra infeliz, como teve a manobra infeliz em relação ao técnico na Libertadores, o Diego Aguirre, que nos levou a tomar uma goleada que há muito tempo não se tomava num Grenal, né, de 5-0, né, uma demissão no meio da semana. Então, com essa diretoria, a gente não acredita muito que algo possa ser feito de manter uma trilha de vitórias aí que a gente vinha nos últimos anos, assim, com conquistas importantes, né? Então, mas por outro lado, né, assim, tá promovendo jovens, na medida que se consiga manter esses jovens jogadores assim um certo tempo no Inter, ah, isso nos dá um certo gosto, né, de ver, porque, bom, é uma outra relação com o clube, né, que a gente não tem normalmente com os jogadores comprados, né? Bom, Grêmio, obviamente, né? Mas eu não sou lá um grande tocador de flauta, mas eu me divirto muito principalmente com essa fase aí de jejum que eles vêm mantendo nos últimos anos. É algo quase interno, assim, né? Não é da flauta em relação ao outro, mas eu me divirto muito vendo as derrotas e secando o Grêmio. Então, a minha relação é essa. Assim, eu não sou muito da flauta, acho que as pessoas não levam muito bem. Ah, então, assim, máximo um sorriso de canto de boca, uma brincadeira light, mas uma flauta mais constante e tal não é algo que eu costume fazer, assim, né? Então, mas me divirto muito com as agruras aí do adversário, né? Que eu vi jogar Falcão. Claro que tem lembranças aí do pai, inclusive essa semana morreu aí um grande craque, meu pai inclusive jogou contra, né? Que foi o Larry de Faria. Então, assim, meu pai tem histórias de tesourinha, né? Sempre contou essas histórias, mas que eu vi jogar, eu acho que pela importância não só aqui no clube, que eu vi muitas vezes jogar aqui, mas a importância internacional é o Paulo Roberto Falcão mesmo. O gol do Falcão contra o Atlético Mineiro, 2-1, né, na semifinal do Brasileiro de 75. Sei. 75, vamos lá. Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio ou Pontes, Vacaria, uh, Falcão, Carpegiani, Jair, Valdomiro, Flávio, Minuano, Bicudo e Lula. Acho isso o título de 75, que é o que nos leva naquela fase, né? Quer dizer, a gente já tinha tido
vice de Robertão, né, de outras conquistas nacionais, ah, mas que nos leva definitivamente para o cenário nacional num período muito difícil, né? Então essa é a conquista que eu guardo com o maior carinho. Sim, estádio de futebol teve um período que eu fui de uma torcida organizada de bairro, né? Ainda não como essas torcidas de hoje e tal, a Influinter. ah, e bom, volta e meia tinham conflitos e tal, né? Não é algo que eu gostava muito, né? Não, assim, não tinha esse. Eu era um irmão menor, então meus irmãos me protegiam um pouco dos conflitos, né? Ah, mas, sim, muita briga de soco e tal. Então, claro, a gente está falando de um período em que soco máximo era um teaco, né? Um tipo de arma que não tinha. Assim, nunca vi uma briga de faca ou com revólver naquele período. Então, né, que tivesse bala mesmo, né? Tiro. Então eram brigas de soco, mais empurra, a turma do deixa disso, esse tipo de briga romântica, assim, a gente pode dizer quase. Né? Claro. Manda aí, cara. Glória dos desportos, nacional ou internacional, que eu vivo a cantar. Bom, me pegou de surpresa aqui. Aquele período eu estava morando na zona sul de Porto Alegre e aí fiquei um pouco mais aquartelado, assim, né? Mais restrito ao bairro, né? Mas os momentos em que eu passei no caminho do gol, mesmo ir num shopping num dia de jogo e tal, assim, de fato, é uma festa interessante, assim, né? Onde tu reúne muita gente de vários lugares do mundo, uma coisa que Porto Alegre não está acostumada, né? Então, assim, eu já tendo morado fora e tendo a eventos como o Roland Garros, por exemplo, né? A gente vê isso que eu não tinha visto nunca em Porto Alegre, experimentado em Porto Alegre. Então, desse ponto de vista, eu achei que foi uma festa bem interessante, né? E assim, Cidade Baixa, tomar uma cerveja na Cidade Baixa, bom, e tu via isso, pessoas de muitas nacionalidades diferentes e tal, então isso para a cidade eu achei que foi interessante, né? Eu vivi assim, mas eu vi os jogos pela TV. Do ponto de vista do futebol mesmo, eu acho que teve jogos muito interessantes, né? Gols super bonitos, né? E o Brasil foi esse fiasco que a gente viu, já vinha, né, se desenhando isso, porque não dá para dizer que estava jogando bem, né? Estava jogando mal todos os jogos. Então, do ponto de vista futebolístico, isso. E do ponto de vista político-social, acho que tem sido uma tragédia esses eventos aí. A gente sabe das consequências para as populações, né? Eu tive no Rio de Janeiro, visitando algumas favelas, algumas comunidades que passaram por processo de remoção e como aqui na Cruzeiro, no bairro Cruzeiro, aqui na Grande Cruzeiro em Porto Alegre, desse ponto de vista, e mesmo na Vila Tronco, em relação ao estádio do Grêmio, etc, etc, Vila Tronco, não só a Vila Tronco, mas a nova DIC, né, a DIC, assim, isso é uma tragédia do ponto de vista da vida das pessoas, né? Então, eu de fato só fui aqui no Beira-Rio e em Brasília, no Mané Garrincha, e assim, vi o jogo melhor, mas é um outro tipo de jogo, né? A gente passa a ter uma relação com o jogo de uma outra maneira. Ah, o que se diz ser mais civilizado, é mais rápida a entrada, está mais perto do campo, tem uma visibilidade maior do que tinha antes. Isso eu admito como uma verdade. Agora, é claro, né? É um outro público, né? Assim, eu que fui à Coreia, né, no Beira-Rio, não fui muitas vezes, mas eu acho que fui umas 10 vezes na vida na Coreia, sempre que não tinha dinheiro, tinha pouco dinheiro, e convivia lá com os coreanos e tal, era um outro futebol, né? Nós temos um futebol absolutamente elitizado, então as novas arenas, elas carregam com esse, né, se por um lado, para quem tem condições, né, um espetáculo, né, é um espetáculo, né, e aí desse ponto de vista, né, um produto de consumo mais caro, com os atrativos, né, que estão em volta, isso, câmera do beijo, né, tudo que o próprio esporte americano traz. Por outro lado, é um público mais elitizado, né? Então, eu acho isso um problema, né, desse ponto de vista. Bom, em relação à polícia, a gente sabe que a gente tem uma polícia militar ainda no Brasil, isso é ainda
um pouco da ditadura, assim, né? O resquício da ditadura. A instituição Brigada Militar no Rio Grande do Sul tem mais de 160 anos, se eu não me engano. Ahn, e, obviamente, é uma polícia feita para confronto, para repressão, né? E não uma polícia que a gente experimenta em outros lugares, que é uma polícia desarmada, portanto, né, que dá conta muito mais da prevenção e de uma relação com a cidadania, né? Então, obviamente, a nossa polícia fora como dentro é uma polícia do confronto e isso, do meu ponto de vista, só gera um círculo vicioso de mais confronto, mais violência, né? Então, obviamente, não gostaria de uma polícia como essa que nós temos para além do campo de futebol. Porque, obviamente, o futebol é um espetáculo dentro de uma sociedade e ele reflete as relações dessa sociedade, né? Não é outra sociedade que estão ali. Então, desse ponto de vista, eu acho problemático a relação com a polícia. Né? Pois é. Bom, no tempo que eu fui da Influinter, era um tempo romântico das torcidas organizadas, né? Eu acho que a gente não ganhava nem ingresso. Obviamente, pelo menos o que eu consigo entender, não estudo isso, é que a gente tem uma relação orgânica, patrimonialista, como outras relações na sociedade brasileira, da direção do clube com essas torcidas, né? Então, essas torcidas aí são semiprofissionais, né? Onde se ganha ingresso, gira dinheiro em torno disso e, bom, por outro lado, gera também aparelhamento político, votos, né, na esfera aí político-partidária, né? Então, acho que hoje há e algumas dessas torcidas no Brasil a gente sabe que tem uma organização próxima, né, de uma coisa paramilitar, né? Então, assim, que eu entendo enquanto torcida, né, enquanto emoção e tal, da possibilidade de torcer, essas torcidas todas de alguma maneira se desvirtuam muito disso, né, as torcidas organizadas, né, organizadas bem entre aspas, né, nesse sentido, porque elas estão muito mais aparelhadas, porque elas estão inclusive nas disputas eleitorais dentro dos clubes, um pouco um movimento, eu diria, parecido com movimentos evangélicos, né, no cenário político representativo brasileiro, né? Quer dizer, as torcidas organizadas também estão fazendo o mesmo movimento de ocupação de espaço, que poderia ser legítimo por um lado, mas por outro está atrelado a uma relação do toma lá da cá e tal, né? Dos ganhos. Né? Então, nesse sentido, para concluir, a torcida organizada no Brasil reflete também uma relação da política representativa que a gente tem. Então, não é de se estranhar que a torcida organizada passe a ocupar lugares, seja no parlamento, seja no próprio clube, né? Também exigindo benesses, né? Que é o que vem acontecendo. E claro que como no tráfico também há objetos, essas lideranças são objetos de disputas, né? Bom, internas dentro das próprias torcidas. Então essas torcidas brigam também por uma certa disputa aí assim, de quem é que passa a administrar essas benesses, né? Ou seja, eu não tenho dados, mas eu imagino que um presidente de uma torcida como Gaviões da Fiel, a gente pega geral do Grêmio, né? Assim, exerça não só um poder no sentido, né, de exercer influência sobre um grupo grande de pessoas, como também em termos de ganho financeiro ele também se beneficia bastante. Então, obviamente, isso gera, né? Agora, assim, é que é difícil eu falar do futebol amadoristicamente, né? Ou seja, eu como torcedor que não tem nenhum benefício, né, com o clube desse ponto de vista, que não seja o de me emocionar, sofrer, gritar, ficar alegre e tal, quando o futebol gera tanta riqueza, né? Eu não sou daqueles que criticam um jogador que ganha muito, né? Porque afinal de contas, se não é o jogador que ganha muito, alguém vai ganhar muito, né? Porque gera uma quantidade de capital absurda, né? E que bom, tem gente que ganha. Então, ainda que sejam jogadores que até anos atrás não ganharam nada e que passaram a vida fazendo isso, quer dizer. Então, não acho isso um problema. O problema é como é que o bolo sempre é dividido, né? Essa é a minha... E assim, eu não tenho solução para isso, porque eu nunca me detive muito a pensar nisso, assim. Eu tento ainda estabelecer uma relação mais de torcedor, né? Eu tenho amigos do meio do futebol, médico, fisiologista,
preparador físico e tal, mas eu cada vez menos peço informações privilegiadas no sentido de saber o que acontece nos bastidores, porque cada vez que eu fico sabendo, eu perco mais o tesão assim, de torcer e tal, né? Então prefiro ficar um pouco, né, numa certa ignorância aí, né? Em termos dos bastidores do futebol, né?